Evangelho escrito por Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no seu último capítulo, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Se puder, Rafa, me providencia um copo de água aqui, por favor. Hoje, aí, né, em todos os ambientes as pessoas estão comemorando o domingo de Páscoa ou celebrando a ressurreição de Jesus. E é interessante, irmãos, que como Deus disse, a gente se calar até as pedras hão de clamar. E essa semana eu estava acompanhando até alguns padres católicos reclamando do que virou a Semana Santa ou esse período de Páscoa, né? E aí eu fiquei lembrando, ouvi a fala do padre, e eu fiquei lembrando da nossa infância. E chegava a Sexta-feira Santa, que era chamada, né? Sexta-feira Santa, e ninguém fazia absolutamente nada. Nas casas dos católicos, nem cozinhar eles cozinhavam. Era um dia de penitência, de jejum, de silêncio. Era aquela coisa, né? Domingo, a lembrança da ressurreição, eles faziam... No sábado tinha aquela coisa de malhar o Judas, e no domingo, né, esperava. E hoje a gente vê que tudo virou um grande... você pega as marcas do ministério de Jesus, tudo se tornou um grande comércio. E nós não paramos para analisar o que realmente significa tudo isso. Então o nascimento de Jesus, o Natal, a gente se perde em comelança, em entregar presentes, e se esquecemos realmente de Jesus. No dia, né, na semana que seria, né, não vamos ao caso aqui, mas seria, né, essa semana de relembrar, as pessoas se reúnem e faz aquela comelança também. Tudo é um motivo para se reunir e comer. E poucos lembramos de Jesus. E hoje, no domingo de Páscoa, se você abrir o seu Instagram ou Facebook, está lá cheio de túmulo vazio. Jesus ressuscitou. E não sei o que, essa semana. Mas aí eu quero desafiá-los e perguntá-los: quantos de nós será que paramos para ler sobre a ressurreição de Jesus? Pegamos um textinho lá, colocamos no nosso Instagram, mas nós paramos e voltamos. Não, deixa eu ler sobre o que foi isso. Porque a nossa Páscoa não é hoje. A nossa Páscoa é toda vez que nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, o que nós iremos fazer na semana que vem. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, fazer isso em memória de mim. A nossa Páscoa ela tem um significado muito maior. E aí a gente vê que pro Natal colocaram o Papai Noel, para a Páscoa inventaram o coelhinho da Páscoa, e a gente come chocolate, e a essência do Cristo vai se perdendo em tradições, em coisas, e a gente às vezes vamos também sendo consumido por esses pensamentos, por esses caminhos, e não nos voltemos ao que é importante. É lembrarmos todos os dias que Jesus está vivo, que Ele superou a morte, Ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus, ela nos traz significados para nossas vidas, para nossa jornada. Porque Paulo em Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitasse, em vão era a nossa fé.
Se Cristo não ressuscitou, em vão é nós estarmos reunidos aqui na noite de hoje. Então eu quero convidá-los nesta noite. Se você não leu, nós iremos ler sobre a ressurreição de Jesus então. E nós vamos ler os 4 textos, nos 4 evangelhos, para que você marque bem na sua mente que nós marcamos esse evento tão glorioso. Primeiro vamos em Mateus 28. E é aqui que eu vou trazer uma reflexão para nós nesta noite. Mas nós vamos ler os 4 porque se você ler, cada um tem um aspecto diferente, mas todos falam sobre este acontecimento. O versículo 1 diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente ou apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Agora abre aí em Marcos 16. E deixa anotado Mateus aí, segura ele. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Agora Lucas 24.
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, e admirando consigo aquele caso. Agora João. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, estamos diante do texto bíblico que fala sobre a sua ressurreição. A tua ressurreição que nos trouxe vida, que nos trouxe reconciliação, que nos trouxe esperança, que nos trouxe um novo dia, um novo tempo, que nos trouxe novas oportunidades. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor venceu a morte por nós. E agora, Senhor, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra, porque o Senhor enviou o Teu Espírito para estar ao nosso lado, para nos conduzir, para nos ensinar, para nos guiar nessa nova vida que o Senhor tem para cada um de nós. Fale conosco, fale com a Tua igreja. Direcione as nossas palavras, ó Deus, que ela caia em corações e que ela traga força, ânimo para as nossas vidas. Sejamos ministrados por Ti e pelo Teu Espírito, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Por que a leitura dos 4 textos, irmãos? Os 4 evangelhos? Porque
olhando para este textos, olhando para essas palavras, eu quero falar nessa noite sobre um novo tempo. A ressurreição de Jesus nos traz um novo tempo, novas oportunidades, novos caminhos, novas expectativas. Viver esse Cristo ressuscitado é a oportunidade de viver um novo dia, novas esperanças. O Evangelho, a mensagem da ressurreição, ela fala sobre uma nova esperança, um novo amanhecer. Vocês percebem aqui que todos eles dizem amanhecendo o dia, de madrugada, iniciando, fala de um começo, de um recomeço que o Senhor tem para cada um de nós. O que a ressurreição de Jesus nos garante é esta nova vida, uma nova oportunidade, independente de como você esteja vivendo hoje, independente da situação que você se encontra hoje. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, ela nos dá essa perspectiva, há uma nova oportunidade, há um novo tempo, há um novo caminho, há uma nova diretriz de Deus para nós através da ressurreição. E é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje, sobre essa expectativa de viver algo novo. Porque a ressurreição de Jesus é essa expectativa de um algo novo. E às vezes nós estamos acostumados. Conforme os dias vão passando, conforme o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando com a fé. E sabe o que esse acostumar com a fé é que nós vamos tornando as coisas aquela rotina que nós temos todos os dias, parece que é algo comum. Lembra de quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, quando você se converteu? Você consegue lembrar seus primeiros passos na fé? Como que era aquela alegria? A alegria de estar no culto, a alegria de ler a Bíblia, a alegria de orar. Você tinha aquela coisa, eu vou para a igreja porque Jesus está ali. Olha, a gente ficava na expectativa. Mas depois nós vamos o quê? Isso sim incorpora nas nossas vidas, e a gente vai trazendo isso como uma rotina, como todas as outras, porque deixa de ser novidade. Percebe quando você ganha algo novo? Aquela coisa, né? É novo. A roupa nova, é o carro novo, a casa nova, um emprego novo. Você cria aquela expectativa. Mas depois aquela expectativa vai baixando e você costuma olhar para aquilo como algo normal, porque eu já tenho. E aí você começa a aspirar outras coisas. E aí quando você almeja essas coisas, você conquista. Quando você conquista, dá aquela empolgação, mas depois também volta a ser rotina. E o grande problema é viver essas rotinas, porque nós nos acostumamos. Aí o que acontece? As pessoas se acostumam a estar sempre naquela adrenalina. Elas se acostumam a sempre viver em uma novidade, tem que acontecer algo grandioso. E nessa expectativa de ter sempre algo novo, a gente perde aquilo que Deus está fazendo no dia a dia. Porque o viver com Cristo, Paulo diz que nós vivemos em novidade de vida. Todo dia nós temos que acordar, levantar com essa expectativa. Hoje é um novo dia que Deus está me concedendo. Para quê? Para viver na presença dele. E é um novo dia que pode acontecer coisas extraordinárias, porque esse viver com Deus é isso, cada dia pode acontecer algo espetacular. E nós estamos perdendo, eu fico olhando que nós estamos perdendo essa expectativa de coisas novas de Deus. Isaías escreve e diz que Deus é um Deus de coisas novas. E nós estamos tão acostumados com as coisas de Deus, e isso é um grande perigo.
É um grande perigo para a nossa fé nós nos acostumarmos com as coisas de Deus. Os filhos de Arão, Eliú e Abinadab e Eliú, eles morreram porque eles pegaram ali, foram levar num fogo estranho, porque eles tinham aquilo como um costume. Eles não estavam mais valorizando aquela coisa. Para eles era só mais acender mais uma luz. Os filhos de Samuel, a mesma coisa. Para eles não, é só mais. E às vezes nós viemos para o culto também como sendo só mais. É mais um culto. É só mais um domingo. Se eu não for hoje, não tem problema. Domingo que vem eu recupero. E nós não recuperamos. E aqui o texto que diz sobre a ressurreição de Jesus é sobre isso, sobre essa expectativa de viver um novo tempo. Mas os próprios discípulos e essas próprias mulheres que elas vão ao encontro de Jesus, elas não estão com essa expectativa. Elas estão com a expectativa de encontrar o quê? De encontrar um morto. Elas saem de casa para fazer o quê? Pegam as especiarias e elas vão para o sepulcro, elas vão até o túmulo com a intenção de fazer o quê? De cuidar ali, porque não tiveram tempo, porque foi na sexta-feira. Na sexta-feira os judeus, depois das 18 horas, não fazem mais nada, até o sábado, ficam o sábado todo, até as 18 horas do sábado. Então, elas não tiveram tempo. Jesus morreu às 3 horas. 3 horas da tarde ele dá o brado, morre. Então é só o tempo, às 18 horas tinha que estar todo mundo dentro de casa, parar, não podia tocar em corpo morto. Então não houve tempo de fazer essa preparação para sepultar Jesus. Foi tudo corrido, foi tudo ali apressadamente. Então tiram Jesus da cruz, enrolam num lençol, a José de Arimateia leva ele, coloca lá num túmulo e eles ficam esperando. Olha, quando terminar o sábado, nós vamos lá no túmulo cuidar do corpo do mestre. Mas a esperança deles é encontrar o quê? Um corpo. Qual que é a expectativa? A expectativa é encontrar um morto. A expectativa é ir lá e cuidar de algo que já não tem mais vida. Elas vão com essa expectativa. E elas nessa expectativa elas têm algumas preocupações. Qual que é a preocupação? Tem uma grande pedra lá que está tampando. Como que nós vamos atravessar esta pedra para ter acesso ao corpo de Jesus? Nós não sabemos como fazer, mas nós iremos até lá. E eu imagino que a mente dessas mulheres, ela diz, olha, colocou uns guardas lá, nós vamos pedir para os guardas puxar a pedra, e aí a gente entra e cuida do corpo de Jesus. Essa é a expectativa. Então elas acordam para viver o quê? Um dia comum que elas planejaram na mente delas. Compramos especiarias, vamos lá, vamos cuidar do corpo e pronto. Os outros, os discípulos, os 11, não tem nem mais expectativa nenhuma, eles nem vão. Eles estão ali, assim, acabou. As mulheres estão com a expectativa de cuidar do morto. E os discípulos não têm expectativa nenhuma. Para eles já estava tudo terminado. É por isso que eu estou falando que a ressurreição de Jesus é um novo tempo. É a oportunidade de viver algo novo. E nesta noite eu quero que você enche o seu coração de expectativa para viver algo novo de Deus na minha e na sua vida, na vida da igreja. Porque é isso que Deus quer para nós, que a gente enche o coração de expectativa de que Deus pode fazer coisas novas. Nós estamos tão acostumados a viver a rotina, e a gente já planejou algumas coisas, e a gente vai levando e dizendo, olha, vai ser desse jeito, vai acontecer assim, nós vamos chegar lá, vai estar desse jeito. A gente se acostuma com o problema. Se acostumamos com o problema em casa, se acostumamos com os problemas na igreja, se acostumamos com os problemas na família, se acostumamos com os problemas à nossa volta. Nós nos acostumamos porque é assim mesmo. Quem é que vai resolver isso? Ninguém vai resolver. Então a primeira coisa que essas mulheres estão aqui é com uma expectativa de que elas vão chegar ali, vão encontrar do jeito que elas pensou. Elas vão ali naquele sepulcro com essa expectativa. Nós vamos encontrar um corpo, nós vamos encontrar uma pessoa ali já jazendo, nós vamos só cuidar e deixar lá.
Os discípulos não têm expectativa nenhuma, mas o que me chama a atenção é que eles esqueceram. O que eles esqueceram? Eles esqueceram das palavras de Jesus. Porque Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja levado, vai ser levado lá para Jerusalém, vai ser morto, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus havia falado isso. É necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue na mão de pecadores, mas olha, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos que andavam com Jesus, eles perderam as palavras de Jesus. E o que eu acho interessante é que Mateus mais adiante vai dizer que os fariseus chegaram para Pilatos e falaram: Pilatos, monta uma guarda aí para cuidar do corpo desse homem aí, porque ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E vai que os discípulos dele vêm à noite e roubam o corpo e diz que ele ressuscitou, e a coisa vai ficar pior do que nós imaginamos. Então os fariseus estavam crendo muito mais de que Jesus ia ressuscitar do que o... Vamos ver quanto tempo esse aguenta. Às vezes nos problemas nós nos esquecemos das palavras de Jesus. Já viu? Às vezes nos problemas, nas dificuldades da vida, na caminhando, nós vamos se perdendo naquilo que Jesus já falou para nós. Ele diz: olha, ele já havia dito, ele já havia prometido, ele já disse que iria ressuscitar, mas os discípulos perderam isso. Eles correm. O texto diz que Pedro e João correm e chegam lá, olham, mas voltam e dizem: essa é doideira, não tem ninguém aí. Mas voltaram de novo e está tudo bem, porque eles perderam as palavras de Jesus. E às vezes, irmãos, nós perdemos as palavras de Jesus na caminhada. Perdemos essa expectativa de que nós estamos diante de um Deus que tem todo o poder. A ressurreição de Jesus é esse grande poder de Deus para trazer coisas novas à existência. Então elas vão ali com essa situação: olha, temos... Agora esse não acaba mais. Se acabar, eu fecho a Bíblia e vamos embora. Elas vão esperar encontrar um corpo. Os discípulos não estão esperando mais nada. Mas quando elas chegam, esse novo dia raiou. E é isso que eu quero falar na noite de hoje. Que talvez você entrou aqui só com essa, sabe assim, olha, a vida vai continuar desse jeito, então vai ser assim mesmo, essa coisa cotidiana, rotineira. Mas eu quero dizer, na autoridade do Espírito Santo, quero trazer uma palavra profética para nós nessa hoje. Vai raiar um novo tempo de Deus na minha e na sua vida. Vai mudar o cenário. Sabe, parece que está tudo terminado, mas aí a ressurreição de Jesus é esta mensagem que eu tenho no meu coração, esta mensagem que você tem no seu coração, que Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Talvez você chegou aqui já pensando, está tudo terminado, mas Jesus está dizendo: eu ainda não dei a última palavra. Tem uma palavra de Jesus. E quando elas chegam, aí começa a criar coisas novas. E eu acho lindo que Deus é um Deus de fazer coisas novas. Quando elas chegam diante do sepulcro, a primeira coisa que Mateus diz é que houve um terremoto. E esse terremoto sacudiu ali e tirou as pedras. E anjos aparecem e estão sentados sobre aquelas pedras. E quando elas chegam, ela tem essa... Quem vai tirar nossas pedras? E quando elas chegam, as pedras já estão removidas. E tem anjos sentados. Porque, irmãos, é algo extraordinário isso. Terremoto não acontece todo dia. Ninguém vê anjo todo dia. Anjo, quando aparece, é algo extraordinário. É algo novo, é um novo momento. Toda vez que a Bíblia fala que anjo apareceu, foi para trazer uma notícia, ou uma notícia ruim, ou para trazer uma notícia boa, mas era anunciando um novo tempo.
Quando o anjo aparecia, é para anunciar uma nova oportunidade, um novo caminho. E aqui os anjos aparecem para dizer exatamente isso. Olha, aconteceu algo novo. Aquilo que vocês estavam esperando vai acontecer totalmente ao contrário. E eu quero dizer para nós nessa noite que talvez aquilo que nós estávamos esperando, aquela situação que você dizia, olha, vai terminar desse jeito, Deus está dizendo para nós nessa noite, vai acontecer tudo ao contrário, porque eu tenho algo novo. Eu tenho um novo caminho, uma nova oportunidade. A ressurreição de Jesus nos garante isso. Elas chegam ali e aí elas ficam com o quê? Com medo, porque viver o novo é amedrontador. Viver algo novo é amedrontador. E essas mulheres 3 vezes vai dizer, Jesus aparece, os anjos dizem, olha, não tenhais medo. Porque às vezes nós ficamos com medo de viver esse novo de Deus. O medo nos paralisa, o medo nos deixa atemorizados, nos faz olhar para trás e dizer, olha, não vai dar certo. Mas essas mulheres estão com medo porque acontece exatamente isso. Nós queremos continuar a vida da maneira que ela está porque é mais confortável. Eu já conheço. Eu sei. Está nas minhas mãos. Olha, isso aqui eu consigo controlar. Mas irmãos, não tem como controlar Deus. Quando Deus resolve fazer alguma coisa nova, Ele muda o cenário, Ele entra de uma outra forma e Ele traz à existência as coisas que a gente nem imagina. E aqui os anjos estão aparecendo dizendo, olha, quem é que vocês estão buscando? Vocês vieram buscar um morto, mas não tem mais morte. Ele já ressuscitou. Ele já não está mais aqui. É essa mensagem que os anjos dizem para elas. Olha, vocês só vão ver aqui o lugar que ele estava. Mas já não há mais aqui morte. Renasceu algo novo. Surgiu algo novo. E talvez nós olhamos para as nossas vidas e a gente só consegue ver exatamente isso. Morte, problemas, impossibilidades. E isso nos deixa sem expectativas das coisas de Deus. E aí Deus precisa fazer a gente mudar o olhar. A grande questão para viver esse novo de Deus é mudar o nosso olhar. É você olhar para a vida de uma forma diferente. E a ressurreição de Jesus também nos dá isso, esse novo olhar, um olhar diferente. Sabe, você está caminhando e você tem oportunidade de olhar para a ressurreição de Jesus e entender que Ele ressurgiu. Ele venceu o maior dos nossos problemas, que é a morte. Essa incógnita que nós temos, como que é, né? As pessoas dizem, olha, ninguém sabe como é do outro lado, nós sabemos. Ninguém nunca voltou de lá. O nosso Jesus voltou de lá, Ele venceu a morte e Ele nos diz como que é do outro lado. Nós não precisamos mais temer a morte. Mas Ele nos chama para viver essa novidade e a ressurreição nos garante o quê? Nos garante a presença de Jesus. O que é que Jesus está dizendo para os discípulos? Olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não há de vir. E quando esse Consolador vier, Ele vai estar com vocês constantemente. Então a ressurreição de Jesus é esse novo tempo da garantia do quê? De que Jesus está conosco sempre. É isso que Ele diz mais adiante mesmo em Mateus. Ele diz, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa que nós precisamos colocar no nosso coração, que Jesus caminha conosco através do Espírito Santo. Ele está do nosso lado, Ele não nos abandona. E quando Jesus está do nosso lado, nós temos que estar sempre preparados para viver alguma coisa nova, porque onde Jesus chega, muda o cenário. Esse cenário aqui da ressurreição é essa mudança, essa transformação.
As pessoas estão o quê? Tristes, cabisbaixas. Os discípulos estão tristes, as mulheres estão tristes, mas aí a ressurreição de Jesus muda o semblante. A vida com Jesus tem que ser uma vida transformada, mudada. Sabe, não é essa vida de cansaço, essa vida pesada, que parece que tudo que nós fazemos é um fardo. Não, a vida com Jesus foi cantada aqui, olha, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Nós precisamos viver em novidade de vida, em alegria constantemente. Não é que nós somos malucos, mas somos. As pessoas falam, crente é doido, mas é exatamente isso. Porque o crente é doido no sentido do quê? Ele está faltando tudo, mas ele está alegre. Ele está passando pelos problemas e a pessoa pergunta, como que vai? Não, está tudo bem, mas como assim você está? Não, mas está tudo bem, mas por que está bem? Porque Jesus está comigo. Porque Jesus venceu, Jesus me dá alegria. Essa ressurreição é esta alegria nas coisas, nas horas difíceis da vida, essa certeza que Jesus está do nosso lado, que Jesus caminha conosco, que Jesus anda conosco. Você olha para frente e diz, olha, qual que é a esperança? Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova vida. Deus tem uma nova oportunidade para mim. Deus está criando um novo caminho. Deus não vai me deixar, Deus não vai me abandonar. Deus não vai me deixar viver essa situação para sempre. Não, eu tenho um Deus que cuida. Eu tenho um Deus que me enche de prazer, de alegria, porque Ele está vivo. A certeza da ressurreição é isso, que o Cristo vivo, Ele está ao nosso lado. E se Ele venceu a morte, irmãos, não há mais nada que Deus não possa fazer. Sabe, a gente fica olhando, dizendo, olha, parece que agora Deus perdeu o poder. Não, irmãos, Deus ainda é o mesmo, e Ele pode transformar aquilo que nós olhamos que é as situações mais difíceis. Para essas mulheres era revolver a pedra, não sei qual que é a sua, mas Deus tem poder para mudar o cenário. Às vezes a gente olha aquela pessoa com aquele coração duro, e você fala, para essa pessoa não tem mais jeito. Esse daí ninguém... Não, isso daí é causa perdida. Mas aí quando ela encontra Jesus, quando Jesus entra, o Jesus vivo toca no coração, muda tudo. Aquele coração duro se quebranta. Aquela pessoa que você diz, olha, isso aí não tem mais jeito. Eu quero dizer para você nessa noite, entrega na mão de Jesus. Ora e fala, Senhor, está aqui. O Senhor tem todo o poder. A sua ressurreição me garante isso, que o Senhor tem um novo tempo para a minha vida. Elas estavam com medo. Elas estavam preocupadas. Elas estavam angustiadas. Os discípulos já não estavam mais crendo, mas Jesus diz, olha, diz para eles ir à frente que eu vou encontrar com eles. Eu acho interessante, irmãos, que viver esse novo é Jesus que vai à nossa frente. Ele diz para os discípulos, olha, vocês vou encontrar com vocês lá na Galileia, mas avisa para eles que eu já estou indo na frente. E eu vou encontrá-los. E quando eu encontrá-los, nós vamos celebrar, nós vamos se alegrar. E às vezes, irmãos, nós ficamos olhando e parece que nós estamos caminhando sem ninguém. Porque nós perdemos essa palavra de parece que nós estamos sozinhos. Parece que nós estamos abandonados. Era esse o sentimento dos discípulos. Olha, a sexta-feira, eles olham para a cruz e está lá Jesus pendurado. Na quinta, à noite, é Jesus sendo massacrado, é Jesus sofrendo. Na sexta é Jesus sendo morto. No sábado não acontece nada, é aquele silêncio. E às vezes na nossa vida é exatamente isso. A gente sofre na sexta, a gente tem um silêncio no sábado, mas eu quero dizer que vai raiar o domingo, e o domingo é de esperança. Vai mudar todas as coisas. Talvez você esteja vivendo hoje o sábado em que Deus está em silêncio. Você olha para o céu e ninguém te responde. Você ora e parece que ninguém está te ouvindo.
Você clama, clama e nada, é silêncio, silêncio. O sábado é um silêncio. Mas sempre vem um novo dia, e esse novo dia, ele está raiando, e esse novo dia é um novo tempo, que é onde tudo muda. Tristeza muda. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão ficar tristes, e o mundo vai se alegrar. Está lá em João. Mas depois vocês vão se alegrar e o mundo vai se entristecer. E talvez nessa hora você esteja somente vivendo tristeza. Mas Jesus está dizendo: vai chegar a hora de nós nos alegrarmos. Eu vou adiante de vocês. Eu vou à frente para trazer um novo tempo, uma nova realidade. E quando eu falo dessa nova realidade, irmão, não estou falando somente da vida geral que nós vivemos, mas eu estou falando de uma nova realidade dentro de nós. Porque às vezes o problema não é que está fora. Sabe, às vezes fora está tudo bem, mas dentro de nós estamos vivendo essa angústia. Dentro de nós estamos vivendo esse silêncio, a gente olhando e dizendo: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que o Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor parece que morreu? Os discípulos estão dizendo: olha, Jesus morreu. E tem hora na nossa vida que a gente tem esse mesmo sentimento, parece que Deus está morto. Morto no sentido do que Ele não está fazendo nada. E eu não sei se você já sentiu isso. Deus não está fazendo nada. Eu venho para a igreja, eu caminho, e Deus não está fazendo nada. Parece que tudo está quieto. Mas no final do sábado, quando essas mulheres chegam, a mensagem é essa: Ele já não mais está aqui. Ele já ressuscitou. Ele já venceu a morte. E Ele vai adiante de nós. A mensagem da ressurreição é essa: Jesus está vivo e vai adiante de nós. Ele vai adiante. Quando Ele fala vai adiante de nós, Ele vai adiante do meu problema. Ele vai adiante do seu problema. Ele vai adiante do problema da igreja. Ele vai adiante de tudo que nós colocamos. O Senhor já foi à frente. Ele já tomou a frente. Ele ressuscitou para dizer isso para nós: olha, eu já venci. Já está tudo consumado, está tudo terminado. E Ele está dizendo: e agora é hora de viver um novo tempo. E eu quero convidá-los, a cada um de nós nesta noite, a criar expectativas com Deus. Sabe, porque nós estamos diante de um Deus vivo e poderoso. Então nós precisamos ter expectativas que Deus pode fazer coisas grandiosas no nosso meio, ao nosso favor, na nossa vida. Não tem mais nada que Deus não possa fazer, porque Ele já venceu a morte. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. E a ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras ressurreições. Tem algumas ressurreições na Bíblia. A primeira ressurreição que a Bíblia relata no Antigo Testamento é através de Elias, do filho daquela viúva de Sarepta. É a primeira ressurreição. Só que ali tem um componente o quê? Humano. Elias ora para que a criança ressuscita. Depois nós temos Eliseu, com o filho da Sulamita. A mesma coisa, tem um componente humano, tem uma mão humana. Eliseu ora, sobe em cima da criança para que ela volte a ter vida. A terceira ressurreição que a Bíblia relata é de um soldado que está na guerra, e ele é ferido à espada e morre, e os guerreiros ali, os outros soldados pegam ele no meio da guerra, não tinha como fazer o enterro, jogam ele numa cova. E essa cova era a cova de Eliseu. E ao tocar nos ossos de Eliseu, este homem, esse soldado, volta a viver. Então tem também um componente. Precisou do quê? Dos ossos de Eliseu para que houvesse ressurreição. Depois nós temos no Novo Testamento o filho da viúva de Naim, que Jesus fala: jovem, vem. A filha de Jairo, Jesus dá uma ordem. Lázaro, Jesus dá uma ordem. Então tem alguém, tem um componente, mas a ressurreição de Jesus, não. A ressurreição de Jesus, ela é um ato único e exclusivo da mão de Deus.
É o poder de Deus manifesto. Não teve ninguém foi lá orar para Jesus ressuscitar. Ninguém disse, olha, vem a vida. Não, as pessoas estavam com medo, as pessoas estavam ali assustadas, mas o poder de Deus foi manifesto. E Paulo em Efésios diz, olha, que o poder de Deus foi manifesto através da ressurreição de Jesus. Enquanto estava todo mundo esperando, todo mundo triste, todo mundo sofrendo, Deus manifestou, colocou as suas mãos e trouxe Jesus de volta sem precisar da ajuda de ninguém. O que eu quero dizer com isso para você e para nós nesta noite é que Jesus, Deus, Ele não precisa da ajuda de ninguém para fazer um novo nas nossas vidas. E às vezes nós ficamos esperando que vai vir alguém. A gente fica se esperando que vai ser uma pessoa, que olha, fulano vai fazer, o ciclano vai me ajudar, olha, é o pastor, é nada, é somente a ação poderosa de Deus que traz a existência. Ele vence todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, e somente uma palavra dEle, Ele traz a existência, aquilo que não existe. Talvez você está aqui nessa noite passando por adversidades dentro de você, mas nessa noite tem uma palavra de Deus entrando no seu coração e arrancando toda a morte, arrancando todo o sofrimento, arrancando toda a dor, dizendo, é hora de viver uma nova vida, é hora de viver um novo tempo, porque Jesus está vivo. O Jesus vivo é a garantia de viver o novo tempo. O Jesus ressurreto é a nossa certeza de que nós temos uma esperança. Nós temos uma certeza de que Ele está conosco, de que quando Ele está ao nosso lado, Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. É porque Ele está vivo. É porque Ele venceu a morte. E porque Ele venceu, nós temos certeza que Ele tem um novo tempo para cada um de nós. Uma nova vida. Um novo momento, um momento de tirar tristeza, de tirar angústias, de trazer a alegria de Deus, a alegria que os discípulos sentiram quando encontraram. Agora você imagine como que essas mulheres saem ali alegres, os discípulos depois também abraçam Jesus, dizem, olha, que maravilha, Ele venceu. Aí eles começam a entender. E talvez quando você entrar nesse novo tempo, você vai começar a entender algumas coisas. Porque na hora, nesses 3 dias, os discípulos não estão entendendo nada. Mas quando Jesus ressuscita, eles começam a entender, a palavra começa a fazer efeito. Olha, lembra que Ele falou, lembra que Ele disse, olha, realmente aconteceu. Então talvez você possa estar vivendo isso, olha, até esqueceu das promessas de Deus para você. Às vezes tem promessas que ficam esquecidas. Que Deus fala conosco e parece que, olha, ficou lá, não vai acontecer, não tem mais nada, está tudo parado, mas nesta noite o Senhor está dizendo que Ele está renovando as promessas na minha e na sua vida. Ele está dizendo que tem um novo tempo para cada um de nós, basta somente você crer. Creia que o Senhor tem um tempo novo para nós na noite de hoje. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, e eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo. Vamos adorar o Senhor então?